Alô, som. A paz do Senhor, professores da classe Maravilha de Sião. Estamos aqui em conformidade com a nossa liderança, o pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia. E alinhado também com o nosso diretor de educação cristã, o doutor Gesiel Cruz. Estamos mais uma vez com a oportunidade de estar lecionando em uma temática fantástica para a nossa sociedade e também para a igreja pós-moderna: família, projeto de Deus. Hoje, em apreço, nós estamos com o tema da lição 11, ok? Da lição 11, que diz assim: o relacionamento ideal entre os pais e os filhos, que é a lição e apreço vigente do próximo domingo, meus irmãos, dia 17. Os irmãos, todos os professores da classe Efatá, Maravilha de Sião, estarão lecionando em suas congregações na matriz, ok? Nesse tema, ok? O relacionamento ideal entre pais e filhos. É a lição desse primeiro trimestre de 2024, que tem essa temática, ok? Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada, ok? Em apreço, nós estamos no tema da lição 11, ok? Lição 11, ok? Para adultos, que é o tema da próxima semana, ok? Lição 11, o relacionamento ideal entre os pais e os filhos, que tem como texto áureo, meus irmãos, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, ok? É um mandamento de Deus, mas ele vem com promessa, tá? Ele vem atrelado com a promessa de Deus. Na verdade, a aplicada dessa lição, 17 de março de 2024, a lição 11, diz assim: os filhos precisam ser obedientes aos seus pais, mas os pais não podem provocar a ira dos seus filhos, para que não para não perderem o ânimo. Nos objetivos, professores, da lição, vai dizer assim: o primeiro objetivo, apresentar os atributos, as atribuições dos pais. O segundo, destacar as funções dos filhos. O terceiro, aplicar os deveres entre os filhos e os pais. Então, tem prerrogativas para os pais e prerrogativas para os filhos, ok? Dentro do estatuto da lei de Deus, as prerrogativas vigentes, ok? Que foi dada, tá? Por Deus para Moisés e para todo o povo de Israel, e chegou também para a igreja hoje pós-moderna, através da igreja apostólica, tá? Os deveres éticos, ok? Os princípios que norteiam a Bíblia, ok? E os princípios também que norteiam uma sociedade, ok? Em favor dos filhos e os pais, as suas prerrogativas. Os filhos têm os seus deveres e têm as suas prerrogativas. Os pais também têm os seus deveres e também têm as suas prerrogativas. E a lição, ela, em apreço, ela vai destacar, apresentar e aplicar essas prerrogativas, deveres, funções e atribuições, ok? Introdução. Nesta introdução da lição 11, vai falar assim, ó: o relacionamento entre pais e filhos tem sido um dos dramas da sociedade, somente para a nossa sociedade hoje pós-moderna e para a nossa igreja pós-moderna. Mas nunca na história houve tanta possibilidade de mudança. Esperamos
que esta lição, professores, seja mais um canal de bênção para pais e filhos, ok? Nós sabemos, né, que no conceito judaico, nessa introdução também, eu forjando assim, falando assim, ok? No conceito judaico, as crianças são separadas, né? 8 anos de idade até os 12, elas aprendem toda a Torá cantada, ok? Sem errar uma acentuação, tá? No hebraico, tá? Eles não erram uma acentuação no hebraico. Isso as crianças, eles aprendem a lei, o estatuto, a lei de Deus, deveres dos filhos para com os pais e dos pais, na tradição oral que era passada de pai para filhos, deveres a ser cumprido também para com os filhos. Tem seus deveres e as suas prerrogativas, tanto para os pais e tanto para os filhos, desde o mundo antigo, ok? Deus ele aplicou a sua lei. Primeiro começou lá no Decálogo, né? Os 10 mandamentos, que foi dado pela mão, pelos dedos de Deus, né? Uma lei de Deus, dado pelo legislador para o legislador Moisés, para ser aplicada em todo o povo. Perfeito? Isso. Tópico, tópico 1. Atribuições dos pais. Ué, o pai tem atribuições? Sim, muitas atribuições. Tá? As atribuições são responsabilidades, prerrogativas, de deveres, tá? Direitos e deveres que são ligados a um cargo ou certa autoridade no exercício das suas funções. Neste caso, foi dado para o pai, e tá? As prerrogativas e atribuições, nesse caso, na lição 1, tópico 1, desculpa, atribuições do pai, ele tem as prerrogativas e seus deveres. Onde foi dado? Lá no Éden. Ué, lá no Éden, professor Judas? Sim, lá no Éden. O próprio Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, ok? E deu para Adão para governar sobre todas as coisas. Ele seria o provedor. E a sua mulher, a adjuntura no grego, a Eva, aquela que vai ajudar, que vai administrar bem as coisas do seu marido, ok? Mas o homem foi dado o governo nessa terra, ou seja, no Jardim do Éden, e é dar nomes aos animais, é ser o cabeça, que é representar o próprio Cristo, o próprio Deus. Adão, ele tinha a mesma essência do próprio Deus, no caso, antes do pecado, que ele tinha também nos atributos incomunicáveis a imortalidade, mas perdeu por conta do pecado, ok? E foi dado para ele a liderança, os atributos, as prerrogativas de dominar sobre todos os animalias, de sobre toda aquela terra. Foi dado para Adão, ok? O homem, o que representa o próprio Deus, assim como o principado das nações está sobre os ombros de Cristo, ele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, também o principado da família, de cada família está sobre os ombros de cada pai de família, porque ele representa, ele tem uma representatividade do próprio Cristo aqui na terra, ok? Tanto que ele representa o noivo, Cristo, e a esposa representa a noiva, que precisa ser cuidada, precisa ser tratada, precisa ser protegida, porque veio da costela, nesse sentido. Então, o homem, ele tem, tá, as atribuições dos pais, tanto o homem, a mãe, como o pai, ok? Os dois têm as suas atribuições, suas prerrogativas e deveres. A mulher, né? Eva foi administrar, a disjuntura, aquela que administra bem um lar, que administra bem as coisas de Adão. Então, trazendo para os dias de hoje, a mulher, ela representa a igreja também, tá? E a igreja precisa ser cuidada, tratada, mas a igreja que vai organizar as coisas do noivo, do seu marido. Perfeito? E diz assim, né? Subtópico 1.1, tá? No tópico é um subtópico do tópico 1, ok? Subtópico 1.
Diz assim: o relacionamento com responsabilidade, tá? As atribuições dos pais, tá? Atribuições, responsabilidades, prerrogativa, deveres, direitos, o relacionamento com a responsabilidade dos pais. Deve criar, educar, alimentar, proteger os seus mentores espirituais, tá? E provedores materiais para os seus filhos, a provisão para os seus filhos. Os pais precisam entender que não existe fórmula mágica e que não existe perfeição quando se trata de criar e educar os seus filhos. Não, não existe perfeição, porque nós temos o pecado herdado, somos homens falhos, apesar de ter a imagem e semelhança de Deus e dotado do sopro de Deus Espírito, quando Deus soprou na narina dos homens, de Adão, e deu seu Espírito. Tá? Esse Espírito se comunica com Deus. Esse Espírito, o relacionamento para com Deus, é através desse Espírito o conhecimento da palavra de Deus, no seu estatuto, nas suas leis e nos seus juízos, ok? Principalmente no conjunto ético, né? Na verdade, nas prerrogativas éticas, o conjunto ético de deveres que os pais eles precisam exercer sobre seus filhos, tá? Mas não existe uma fórmula mágica. A fórmula é compreender a palavra de Deus e educar segundo os preceitos de Deus, ok? Vamos no subtópico 1.1, o que vai dizer a lição, tópico 1, subtópico 1.1, tá? Coloca assim uma regra básica. Uma regra básica para consagrar alguém para o seu ministério ou para desempenhar qualquer função eclesiástica na igreja, deve se tornar por base a família do candidato. Qual o seu exemplo, tá? Dentro da sua casa? Que tristeza quando a pessoa não tem testemunho, nem da sua própria família, nem respeito como obreiro do Senhor. Se não passar no teste da família, como conseguirá passar pelo teste da igreja? Ok? Isso. Voltando. Isso. Subtópico 1.2. O relacionamento com diálogo. Isso. Use o diálogo, não use a comunicação de forma correta, tá? Está em Efésios 4:29. O diálogo é uma forma mais fácil e eficiente de resolver os problemas, esclarecer dúvidas e dar ensinamento. Ensinamento ou esclarecimento. Use de forma clara, objetiva, com educação, respeito e verdade e amor. Isso. Perfeito aqui. Eu vou pegar. Isso, lição 17 está certa aqui. Isso. Perfeito. Subtópico 1.2. É o subtópico do tópico 1. Tópico 2. Diz assim: o bispo Abner. Pô, bacana. O bispo Abner Ferreira, da revista Betel Dominical, ele fala assim: a família natural, segundo os valores e princípios cristãos, ok? Faz a diferença na comunicação verbal, não apenas as palavras usadas, mas também, tá, a tonalidade de voz e a expressão corporal que acompanha o processo, seja quando estiver falando ou ouvindo. A expressão facial, o olhar, o gesto e a postura terão um grande impacto na comunicação, sim. Até mesmo a expressão facial. A gente são formado em psicologia pastoral, tá? A gente percebe que a expressão facial ela tem ela cria um grande vulto, ok?
para você entrar na parte psicológica do seu cônjuge, daquele que está debaixo da sua tutela. Principalmente o olhar. O olhar é a entrada da alma. A postura facial, o olhar, ok? A entrada da alma, dá para se perceber as mazelas que está dentro do seu filho, está dentro da sua filha. Às vezes ele precisa só de um abraço, ok? Mas através do olhar, da expressão facial, do gesto, que você vai detectar, ok? Com a sua formação, né, psicológica, a sua postura, ok? O que está acontecendo psicologicamente dentro, no interior, no âmago da sua família, ou seja, o seu filho, da sua filha, até mesmo da sua esposa. Mas quando você redarguir, tá? A expressão corporal e facial tem que ser íntegra, ok? Não de ataque, mas sim de quê? De amor, de compreensão. Às vezes um abraço resolve muita coisa quando tem um conflito em uma mazela, um conflito interior dentro daquele que você está cuidando, seu filho ou a sua filha, ok? Voltando, subtópico do tópico 1.3, vai falar assim, subtópico 1, subtópico do tópico 1.3, o relacionamento sem maus tratos. Ó, se relacionar, redarguir, ok? Ensinar, corrigir, tá? Com amor. O relacionamento sem maus tratos. A lei das palmadas não tira dos pais a correção e a disciplina, mas evita e protege os filhos contra os maus tratos dos pais, espancamento e violência doméstica. Agora, os pais não devem aceitar os filhos mandarem neles. Porém, por quê? Isso é prejudicial e antibíblico, ok? Tem que ter autoridade espiritual dada por Deus. O Pai, a autoridade como um tipo de Cristo, aquele tipifica o próprio Cristo, ok? Mas nem por isso ele vai maltratar, tá? Autoridade não quer dizer autoritarismo. A autoridade dada por Deus, respeitando, conduzindo os seus filhos e a sua esposa, respeitando eles, ok? Como mais fracos, ok? Os mais fortes, eles servem os mais fracos, tá? E você que tem maturidade espiritual, pai, ok? É preciso também, por conta dessa maturidade espiritual, proteger, conseguir ver além do que está na sua frente, entrar no âmbito espiritual e conseguir ver as mazelas interior, na região da alma do espírito, através da sua postura, do seu preparo, tá? Da sua busca em oração, em relacionamento para com Deus, você consegue ver as mazelas psicológicas, tais físicas e espirituais da sua família, tá? Um relacionamento sem, tá? Sem maus tratos, através do seu preparo, do preparo como ministro de Deus, ok? Isso. No subtópico 1.3, para redarguindo, ok? Ó, nunca use a força ou estupidez, pois a tendência é afastar mais os filhos do convívio dos pais. Os pais que querem criar os filhos com base no passado e na criação que tiveram, perderão, poderão perdê-lo para o mundo, ok? Nós estamos em outra era, na era da informática, na era, tá, da sociedade pós-moderna, e nós precisamos compreender, tá, que a nossa formação no passado ela é diferente da formação hoje da tal sociedade pós-moderna hoje dos nossos filhos. Precisamos compreender essa questão, tá? E não ser ignorantes, porque a Bíblia nos ensina, tá? A ser, nós sermos criativos, ok? Perseverantes e observando, tá? O crescimento da sociedade e procurar se adaptar com zelo, tá?
usando as tecnologias em favor do reino de Deus, não para atacar os nossos filhos. Perfeito. Tópico 2, a função dos filhos. Falamos sobre as funções dos filhos, a prerrogativa dos pais, né? Primeiro, a prerrogativa dos pais, as atribuições dos pais, ok? Os poderes, os direitos, os deveres que estão ligados à autoridade, como o pai é uma autoridade dada por Deus como chefe de família, tem representatividade do próprio Deus aqui na Terra, ok? Para governar a sua casa. Isso. No tópico 2, as funções dos filhos, vai falar assim: a função mostra exatamente o que será executado no âmbito da família pelos filhos. Biblicamente, os primogênitos sempre tiveram seus encargos e responsabilidade de cuidar dos restantes dos irmãos, ok? Biblicamente. Mas se o irmão, ok? Se o filho, ele não é, tá bom? Funções do filho. O primogênito não quer ter essa função dada por Deus de cuidar da família, você pode ser, tá? O filho do meio ou mais novo. Você vai usar os preceitos, estatutos, as leis de Deus, o cuidado, o zelo, ok? Para com seus pais e sua família. Ou vai abandonar os seus pais quando estiver na velhice, botar no asilo. Ou vai usar as prerrogativas que Deus deu e os deveres, ok? As obrigações para cumprir o papel do filho aqui na terra, segundo os preceitos de Deus. Subtópico 1, 2.1 diz assim: os deveres dos filhos em relação aos pais. Os filhos terão obrigações a serem cumpridas, papéis a serem desempenhados, que são intransferíveis. São deveres sociais, financeiros, de amparo e cuidados especiais, na presença e gratidão eterna por aqueles que os geraram, ok? Subtópico 1.2 são os deveres e obrigações dos filhos, que estão regimentados nos estatutos, na lei e nos preceitos de Deus, ok? Que diz assim, ó, isso, subtópico 2.1, redarguindo o subtópico, diz assim: o dever primordial dos filhos, obedecer e honrar os seus pais, respeitando-os como autoridade dada por Deus sobre os filhos. A obediência é um princípio, e princípio não se quebra. Também, tá? Uma semeadura que, se não formos obedientes para cima, não devemos esperar obediência de baixo. Se não obedecer os princípios estabelecidos pela Bíblia, os princípios de Deus, o próprio Deus é a sua palavra, como que queremos, né, a obediência para cima, a submissão a Deus, ok? As autoridades constituídas, o seu pastor, o seu líder, perfeito? Como é que você quer esperar a obediência dos seus filhos, se ele não tem você como exemplo? Perfeito? Voltando, subtópico 1, 2.2, diz assim: a consciência dos filhos em relação aos pais. Primeiro, os filhos, os deveres dos filhos em relação aos pais. Agora, a consciência dos filhos em relação aos pais. Os filhos devem atender os conselhos dos pais. Os filhos devem aceitar a disciplina e correção dos pais, mostrando prudência, pois quem despreza é tido como tolo. Está em Provérbios 15, 5. Os filhos devem aceitar os ensinos dos pais, pois os seus ensinos são para um futuro próspero, ou seja, os pais, filhos, ok? Eles criam um filho dentro da demonstração, ou seja, do estatuto das leis de Deus. Eles criam filhos que vão ser príncipes, vão ser governadores na sociedade. Ou seja, a sociedade tem que agradecer os pais pelos presentes
que o pai cristão que observa o estatuto, que observa a lei de Deus, que obedece a Deus, tá? Eles presenteiam os seus filhos à sociedade, ok? A sociedade precisa agradecer aos pais pelos presentes, ok? Que foram criados, estabelecidos, ok? Dentro do estatuto das leis de Deus, criado na demonstração, ou seja, um estatuto na lei de Deus, ok? São presentes para essa sociedade, nossos filhos. Então, precisamos ter uma grande gratidão. Perfeito? Subtópico 1.2. Diz assim: muitos filhos ficam com raiva dos pais, até se tornam inimigos, ficam sem falar, sem visitar, desrespeitando aqueles que lhes trouxeram ao mundo. Muitos filhos não sabem porque sofrem e nada dá certo, mas se esquecem da lei do plantio. Os que querem o mal para os seus pais não podem ser felizes, estão infringindo a lei de Deus estabelecida em sua palavra. Isso. Subtópico do tópico 2, 2.3. A gratidão dos filhos em relação aos pais. Ué, os filhos têm que ser gratos aos pais? Sim, em todo o tempo. Mesmo que seus pais, ok? Não corresponde à expectativa dos filhos. Mas, se os filhos tiverem gratidão e amar os pais, Deus mesmo assim irá os abençoá-lo, ok? A gratidão dos filhos em relação aos pais. A gratidão é uma virtude. Virtude é uma essência do bem. Essência, um conjunto de qualidade que define quem é uma pessoa. O muito obrigado mostra educação. Com o tempo, se esquece. A gratidão demonstra reconhecimento de ficar para que fica para sempre. Ok? Né? Benção, Pai. Obrigado. Gratidão. Isso era passado de pai para filho, na tradição oral de Israel. Tá? Respeitar as autoridades, respeitar os seus pais, seus avós, seus tios, eram passados de pai para filho nas parábolas de Jesus, ok? Ele falava sobre essa parábola, nada mais nada menos do que, ok? A tradição oral que era passada de pai para filho. Um pai de família, ele constrói uma casa não na areia, na rocha. O que é isso? Uma tradição oral que era passada de pai para filho. Um pai de família, ele não planta uma semente em terreno arenoso. Ele não planta uma semente em terreno pedregoso. Ele vai plantar uma semente em terreno fértil. Era a tradição oral que era passado de pai para filho, de boca a boca. Ok? Nesse sentido. Isso. 3.2.3, subtópico, vamos redarguir. Isso. Perfeito. Subtópico, lição 11, subtópico 2.3, isso. O agradecimento é de fundamental importância para estabelecer uma relação autêntica, ok? Tá? Com Deus e uma convivência harmoniosa com as pessoas à nossa volta, principalmente com os nossos pais e toda a nossa família. Quem é mais feliz valoriza mais a vida e louva a Deus, ok? Está sempre de bem com a vida porque está obedecendo os seus pais no estatuto, na lei de Deus. Glórias a Deus. Perfeito. Já terminando, subtópico 3, que diz assim, no subtópico 3, os deveres compartilhado, pais e filhos. Quais são os deveres compartilhados, tá? Compartilhado dos pais e filhos. Quais são esses deveres? Isso, os deveres compartilhados, pais e filhos. Diz assim, ok? Malaquias 4:6 diz, tá?
que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Pais e filhos, não somente algo maravilhoso, grandioso, extraordinário, mas também sublime, transcendente divino. O profeta diz, tá? Do objetivo de reconciliar as famílias com Deus e consigo mesma, ok? Os deveres compartilhados dos pais. Deveres compartilhados dos pais, ok? Perfeito? É aquele que converterá o coração dos pais nos filhos e o coração dos filhos aos pais. É compartilhado de coração para coração, ok? Uma reciprocidade, um amor, nem tá amor filial, ou seja, o amor de um pai para um filho, para com o filho, filho para com o pai, pode até ser, mas esse compartilhamento aqui, ele é dado por Deus, tá? Também é um amor ágape, tá? Sem pedir nada em troca. Esse amor tem que ser o amor de Deus. O amor de um pai para com filho, filho para com pai, tá? Ele precisa ser um amor ágape, sem pedir nada em troca, tá? Um amor recíproco, perfeito? Isso. Subtópico 3.1. O relacionamento com amizade. O papel primordial dos pais é serem pais e não só amigos. Ser pai é bem diferente de ser amigo, mas não tem coisa mais saudável do que a amizade e intimidade entre pais e filhos, ao ponto de se abraçar, beijar, brincar e não guardar segredos, tirar dúvidas um com os outros, pedir conselhos, passar experiência. Em provérbio, ok? Ele vai trazendo, sabe? Tem vários pareceres, vários exemplos em provérbios sobre o relacionamento e a amizade de um pai para com o filho. 3.1 vai falar assim: os pais precisam continuar abençoando seus filhos e falando palavras de vitória, de bênção. Nunca lance palavra negativa ou de maldição aos seus filhos. Os filhos que não têm amizade com seus pais, isso pode ser por medo ou terror, ou temor, né? Porque é só cobrança, repreensão e ameaças, ok? Aí eu botei aqui, ó. Cristo ensinou que a qualidade primordial e disposição de servir, e não um espírito ditatorial. Jesus sabe que todos nós precisamos de relacionamentos sadios, sádios para viver. Afinal, Deus nos criou de formas que precisássemos um do outro, ok? Deus fez os animais, dicotomia, corpo e alma, mas fez o homem, tricotomia, corpo, alma e espírito. Esse espírito se relaciona para com Deus, se relaciona, tá? Tem uma consciência cristã de se relacionar um para com o outro, a relação de pai para com o filho, do filho para com o pai. Isso, 3.1. Agora, subtópico 3.2. Meus professores acadêmicos. Diz assim: o relacionamento com compreensão. Conflito entre pais e filhos vão acontecer, mas ambos não devem deixar de se tornar uma coisa normal, nem rotineira. São gerações e culturas distintas. São formações acadêmicas desiguais. Mesmo tendo o mesmo DNA, são persona ou personalidade diferente, ok? Psicologicamente, uns são sanguíneos, outros são coléricos, mesmo sendo do mesmo DNA. Cada filho tem seus artelhos, sua formação psicológica, ok? E nós temos que redarguir cada um deles com as suas diferenças psicológicas, ok? Seu modo de pensar, suas ideologias, dentro do estatuto da lei de Deus, tá? Na demonstração, tá? Do estatuto da lei de Deus, criá-los eles assim, ensiná-los,
ok? Dentro dos preceitos bíblicos. 3.2, subtópico, aqui. Aí eu coloquei aqui, ó, tá? De Augusto Cury. Bons pais dão presentes. Pais brilhantes dão o seu próprio ser. Os pais que vivem em função de dar presente para os seus filhos são lembrados por um momento. Os pais que se preocupam em dar a sua história aos seus filhos se tornam inesquecíveis. Isso. Subtópico 3.2 vai dizer assim: o pastor Valdir Alves de Oliveira, na revista Betel, ele fala assim, no seu crivo, no seu comentário dessa revista: não queira que seu filho já tenha o seu conhecimento, a sua experiência, a sua maturidade. Ninguém nasce sabendo, ninguém adquire experiência de um dia para o outro, ok? Os nossos filhos vão crescendo aos poucos. Uns adquiriram maturidade mais cedo, já outros vão demorar mais. Isso é normal. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei à fase adulta, acabei com as coisas de menino, ok? Voltando, subtópico 3.3 vai dizer assim: professores da classe Maravilha de Sião. A Bíblia pede para os filhos obedecer, honrar e respeitar os seus pais. E pede para os pais que não irritem os seus filhos, mas isso normalmente foge de nosso controle, pois somos humanos, ok? Mas só foge do nosso controle porque não usamos o fruto do Espírito. Porque quando nós usamos o fruto do Espírito, qual é o fruto do Espírito? Amor, mansidão, benignidade, bondade, justiça, fé, ok? Domínio próprio. São os frutos do Espírito, são atributos comunicáveis que o Pai, o Filho, o Espírito Santo têm e pela sua infinita misericórdia, ele partilha para conosco, tá? São os atributos comunicáveis, ok? Que ele se comunica conosco, que são os frutos do Espírito. Quando nós usamos, tá? O fruto do Espírito, ok? Para estabelecer a compreensão, o relacionamento para com nossos filhos, tudo vai dar certo, ok? Mesmo em momento de descontrole, é usar o domínio próprio, se lembrar dos frutos do Espírito, para que possamos superar, ok? E ultrapassar as barreiras da inconformidade, ok? Da falta de relacionamento, perfeito? Das barreiras que impedem o relacionamento para com o seu filho, com seus filhos, é usar os frutos do Espírito, ok? Isso, 3.3. Relacionamento e perdão. A Bíblia pede para seus filhos obedecerem, honrarem, respeitarem os pais, tá? E pede para que os pais, tá? Não irritem seus filhos, ok? Mas isso normalmente foge do nosso controle, por isso somos humanos. Isso. 3.3, já estamos terminando. Isso. Subtópico 3.3. O pastor, coloquei, né, um resumo, é claro. O pastor Josué Gonçalves pediu perdão. Não sou eu, não, esse pastor José Gonçalves, não. Tá? Um dos maiores formatadores, tá? Da teologia para a família, ok? Da educação familiar. Sou eu, não. Não estou nem aos pés dele, estou começando agora, meus irmãos. Perfeito. Então ele vai dizer assim: o pastor Josué Gonçalves, pedir perdão e perdoar é mostrar ao filho o caminho. Pedir perdão é colocar remédio na ferida causada na alma do outro. É perdoando que os pais ensinam seus filhos a perdoar. É pedindo perdão que os filhos aprendem. Ué, o que houve aqui? É pedindo perdão que os filhos aprendem a
reconhecer os seus erros, ok? Perfeito. Aí a doutora Lucimar, também coloquei de volta, porque cabe nessa lição 11, perfeito? Os deveres dos pais para com os filhos para com os pais. Ela diz assim, a doutora, tá, Lucimar Peixoto. E agora? Tá? Vou casar, e agora? Diz assim, quando Deus faz uma promessa a Abraão, ele não tinha filhos. Depois disso, Abraão teve Ismael e depois Isaque. E após a morte de Sara, isso, Abraão se casa com Quetura, tá? E tem mais 6 filhos com ela. Porém, a promessa de Deus se cumpriu com Isaque, ou em Isaque. Minha promessa, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Ok? Gênesis 17. Perfeito? Aqui, conclusão. Conclusão. A qualidade do relacionamento entre pais e filhos melhora e vai se tornando mais saudável, tá? E harmônica à medida que é aplicada aos conceitos bíblicos. Vivem uma vida de temor e intimidade com Deus. E se compromete com o reino de Deus através do quê? Escola bíblica dominical, tá? A escola matinal, a escola no lar, ou seja, na verdade, a reunião no lar para ler a palavra, para orar, para se relacionar segundo os preceitos bíblicos. Isso vai tendo que maturidade espiritual do pai para com o filho, do filho para com o pai. Quem ganha isso? O reino de Deus ele vai ganhar. Muito obrigado, ok? Professores da classe Maravilha de Sião. Que Deus possa abençoar a todos. Nós temos o motivo da oração. Vamos orar, ok? O motivo da oração, ok? Da lição 11 é orar, ore para que o relacionamento entre os pais ou filhos seja saudável. É a nossa oração nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é o Senhor que habita entre os querubins. O seu trono, ele é um trono de glória. A sua benignidade, ela permanece para sempre, Deus. O Senhor é legislador e governador do universo e de todas as coisas, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, nesta noite feliz, neste lindo lugar, a qual o Senhor marcou um encontro para cada pai, para com cada filho, para com cada professor, para com cada aluno, meu Pai, nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, através do seu Espírito Santo, Espírito Santo do conselho, Espírito Santo do conhecimento. Que o Senhor venha, meu Pai, envolver a cada professor, meu Pai, nesta noite, para que ele possa, meu Pai, no dia 17, no próximo domingo, dar uma aula por excelência, meu Pai. Trabalhe nosso meio, meu Pai. Precisamos desse preparo, meu Pai. Precisamos do teu revestimento, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, para que o teu reino seja glorificado nesta terra através de nós. Nos usa como ferramenta poderosa, meu Pai, para o teu reino, meu Pai, para redarguir os seus estatutos, as suas leis e o seu juízo, meu Pai, aqui na terra, meu Pai, para cumprir o nosso ministério, a qual o Senhor, meu Pai, nos homologou. Já te agradecemos em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu peço já um agradecimento ao pastor, nosso pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia, juntamente com a sua esposa, a família, né? Glória a Deus. A a pastora Aline, e também agradeço também ao nosso diretor de educação cristã, o doutor Gesiel Cruz, por essa linda oportunidade, e também aos senhores professores, por ter me aturado até aqui. Estamos juntos, todos na linha do entendimento. Que Deus abençoe a todos. Uma boa aula no próximo domingo, dia 17. Que Deus possa envolver os senhores através do seu Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até mais.